Bom, pessoal, a terceira coisa que eu queria falar hoje é sobre o displacement, né? Eu já tinha falado, queria fazer um vídeo sobre isso antes, vamos ver se eu consigo fazer agora um rapidinho, que dê para mostrar para vocês como é que ele funciona. Tem uma ferramenta que pode ser muito útil para várias coisas, mas se a gente não tomar cuidado também, ela pode começar a ficar muito pesada, muito rápido, pode travar seu Blender, então né, vai com calma no começo, quando vocês estiverem começando a testar, e aí vocês vão ver no limite do computador que vocês estiverem usando na hora o que que dá para fazer, até que ponto que dá para acrescentar detalhes usando o displacement sem travar tudo, né? Por que que ele é tão pesado? Vou mostrar para vocês rapidinho. A gente falou do bump do normal map. Ah, essas ferramentas elas não alteram a geometria do nosso objeto, tá? Elas só alteram a aparência dele quando a luz incide sobre as faces do objeto. Quando a gente usa o displacement, a gente vai estar realmente modificando a geometria do objeto na hora de renderizar. E para poder ter mais detalhes, a gente precisa subdividir os objetos. Que o displacement depois ele vai alterar a posição dessas faces, mas a gente precisa gerar novas faces para o displacement map poder trabalhar em cima, tá? Então deixa eu tentar mostrar isso de uma maneira é, rapidinha aqui para vocês. Ah, tem dois jeitos de fazer displacement no Blender hoje em dia. Eu não sei te dizer exatamente qual que é a vantagem de um ou do outro. Eu acho que isso tem a ver, por exemplo, com a diferença entre Reveal Cycles, por exemplo. Eu vou tentar primeiro de um jeito que eu já estou mais acostumado, que é usando os cycles. Depois eu vou tentar fazer usando um modificador para isso também. Vamos ver a diferença dos dois. Qual que é a ideia básica do displacement? Eu vou entrar na aba do shading aqui. Eu tenho aqui esse meu cubinho básico, só tem 6 faces, etc. E aqui no meu Principal BSDF, no Material Output, geralmente ele vai só para o Surface, né? Eu tenho essa outra saída chamada Volume, que é para a gente fazer aquela névoazinha que eu vou tentar mostrar em outro vídeo, outro dia. É outra coisa também que é muito pesada. E eu tenho essa saída chamada Displacement. Vocês podem ver, inclusive, que o ponto de entrada dele é violeta, ele não é verde. Porque a gente vai alterar ele com um node que parece um mapa de normal. Tá? Então o node chama Displacement mesmo, é claro. Tem o Vector Displacement também, eu não sei exatamente a diferença, não. Vou deixar isso para outro momento. Até aqui tudo bem, né? Displacement, no displacement, ok. Aí eu preciso colocar alguma coisa aqui nessas entradas para promover essa modificação no objeto. Eu vou religar aqui o server só para a gente poder ver alguma coisa. Então, só com esse pouquinho de, de face aqui, vocês não vão ver muita diferença, não. Eu vou colocar um noise texture aqui, no height, por exemplo, e outro pro scale. Tá? Aí já dá para ver alguma coisa, né? Parece um bump map. Só que o cubo continua parecendo um cubo, né? Para eu poder alterar a posição dessas faces aqui, eu vou ter que colocar mais subdivisões aqui para esses mapas poderem ter alguma coisa para... o mapa de displacement ele vai, né, modificar a posição dos vértices no espaço. Então eu tenho que ter mais vértices para eles poderem ter alguma coisa para trabalhar aí. Vou tentar fazer isso usando esse Multi-Resolution aqui, ó. Subdivide, subdivide. Tá. Melhorou, mas ainda tá parecendo uma esfera, né? Não era isso que eu queria que o Noise fizesse. Tem mais uma coisa que a gente precisa fazer para isso funcionar, que é o seguinte, aqui dentro do Material Properties, justamente porque o displacement é tão pesado, o padrão do Blender é você ter que, dentro da aba Displacement, vai estar escrito assim, não, não é aqui não, é no Settings, isso, dentro dos Settings, no Display, né, Surface Displacement, está escrito Bump Only, tá? As outras opções são Displacement Only e Displacement and Bump.
É porque você pode escolher qual desses que o Blender vai usar. O padrão dele é o Bump Only, porque é mais leve, assim, para evitar acidentes. Se eu trocar para Displacement Only, aí ele vai começar a usar o Displacement igual eu tinha falado, tá vendo? Já tá bem mais pesado, eu já tô sentindo no meu PC aqui quando eu arrasto. Porque aquele monte de polígonos, o que que é esse multi-res que eu coloquei? Ele vai adicionar subdivisões no meu objeto. O meu objeto básico continua sendo aquele cubo, mas sem as subdivisões, o displacement não tem nada para modificar. Se eu colocar o multi-resolution, cada vez que eu subdividir esse cubo, né, ele vai ficar parecendo uma esfera aí. Mas à medida que eu coloco mais detalhes, dá para ver o que, que o displacement está fazendo. Né? O meu cubo agora está parecendo um brócolis. Tá? E aí, usando esses dois nodes, onde está a minha textura de ruído, eu posso alterar a aparência, né, da altura. Esses dois parâmetros do node do displacement aqui. Eu posso acrescentar mais detalhe na escala ali também. Posso aumentar o detail né, de cada uma delas. E eu tenho esses dois nodes independentes, então eu posso mexer nesses detalhes todos aqui. Deixa eu tirar esse aqui para a gente ver a diferença. Tá vendo? Esse aqui é só o height aqui. Se eu ligasse no scale, já é outra coisa totalmente diferente. Por isso eu gosto de botar os dois nodes separados aqui para ter controle sobre as duas coisas. Tá? Então isso daqui poderia ser um brócoli, poderia ser uma árvore, poderia ser uma célula, poderia ser um sorvete, sei lá. Tá? Vocês podem manipular e modificar isso daí de várias maneiras. E vocês podem ver, tá vendo? Esse círculo seria o objeto original. E a gente vê que essa pipoca resultante do displacement é realmente um modelo 3D mesmo. Qualquer material que vocês aplicarem aqui, a luz, quando incidir, ela vai tratar isso como um objeto 3D nesse formato mesmo. E aqui eu fiz com multi-res. Vocês podem usar também o Subdivision Surface. O multi-res tem vantagem que você consegue também fazer e desfazer. Sei lá, cada um vai ter vantagens e desvantagens. Aí vocês podem escolher o que vocês acharem melhor. Se eu deixar também no shade auto smooth, né, vai ficar mais com essa cara de pipoquinha aqui. Ok? Então é isso. Cuidado para não serem corrompidos por esse poder todo. Mas vão brincando aí com esses nodes e tal. E tudo isso daqui tá só na saída do displacement. Então no Principal BSDF vocês ainda têm o material. Vocês ainda podem fazer qualquer coisa aqui. Pode mexer no Roughness, pode botar emission, pode fazer transparência, o que vocês quiserem. Tá? Tudo isso aqui é só na saída do displacement para alterar a forma geométrica mesmo no render final. Então, para fazer coisas orgânicas em geral, vocês podem trabalhar assim. E eu estou usando aqui esse noise, mas isso aqui poderia ser uma imagem também. Vocês poderiam ter um UV map disso aqui e pintar, né? Ter algum mapa com uma imagem específica que serviria como displacement, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo rapidinho aqui só para a gente ver a diferença. Se eu tivesse uma imagem disso aqui, o quê? Essa fachada desse prédio, como é que ia ficar? Não tem muito detalhe, né? Então, teria que ser mais, tipo o quê? Esse piso aqui, por exemplo. Poderia usar uma foto, um degradê também, né? Pra fazer, tipo, uns morros, uma coisa assim. Se isso aqui fosse um plano, por exemplo, né? Vamos colocar mais detalhe aqui. Tá vendo?
aquela foto da pedra que eu usei, consigo ter essa textura aqui. E você vê que isso aqui é polígono mesmo. Não tem. Não é só um bump map ou um normal map. É realmente uma geometria que tem esse formato. Esse formato é só uma foto que eu espetei aqui no, no Node do Displacement. Poderia ser qualquer outra imagem aí que eu quisesse. Tem alguma outra aqui que poderia ficar interessante. Vamos ver essa folha aqui. Tá vendo? E brincando com os valores de cada node aí, dá pra fazer bastante coisa. Tá. Vai ficar pesado, mas depende de vários fatores aí, depende de quantas subdivisões você vai criar nesse objeto também, enfim. Tá, usem com cautela, mas é uma ferramenta bastante poderosa, bastante útil que a gente tem no Blender. Eu queria testar também, aproveitar que nós estamos aqui, existe um modificador chamado Displace. Cadê? Ah, Displace. Eu acho que ele trabalha parecido. Eu tenho que pôr ele depois, né? Vou subdividir primeiro. E aí no Displace aqui do lado eu coloco, né, qual textura que eu vou querer para isso. Aí eu tenho que usar aqui, ó, essas texturas na janelinha direita aqui do Blender. Eu posso usar uma foto também. Tá vendo? Posso usar outras coisas. Posso usar, em vez de imagem, né, aqui em cima, ao invés de image or movie, sim, você pode usar um vídeo como textura para o seu displacement. Se você quiser fazer uma coisa que fica mexendo, uma animação, você pode animar esse displacement usando um vídeo, por exemplo. Mas eu posso ter também esses ruídos do próprio Blender aqui, ó. É a mesma ideia dos nodes, só que isso daqui é um modificador, né? Então, por exemplo, é, eu acho que isso daqui funcionaria no Eevee, tá vendo? Acho que foi por isso que eles criaram esse modificador, porque aquele outro método que eu fiz usando os nodes, ele só funcionava nos cycles. Mas usando esse modificador aqui do lado direito, você pode usar o Eevee também se você quiser. Então é a mesma ideia, um pouquinho diferente só o jeito de você criar a textura e tal, mas é a mesma ideia. Então é isso aí, duas maneiras diferentes de fazer displacement map no Blender para você poder criar formas, né, complexas com muito detalhe na geometria, independentemente dos materiais, né? E sem precisar ficar modelando na mão, sem precisar usar o Sculpt Mode, coisa do tipo, ok? Isso aí, divirta-se. Boa sorte.